Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus por mais um vídeo. Lição 8 da nossa revista Betel Dominical. Então estou gravando aqui as nossas escolinhas dominical, né? Nossa escola bíblica. Os irmãos que têm a revista, nos acompanhem, tá bom? Hoje nós vamos gravar a lição 8. Uma bênção essa lição, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. O textuário diz assim: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Salmo 73, versículo 28. Então hoje nós vamos ser guiados aqui pelo Salmo 73. Tá bom? Então os irmãos que não têm também a revista podem acompanhar o Salmo 73 na sua Bíblia. Verdade aplicada diz assim: como filhos de Deus podemos apresentar ao nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incertezas. O objetivo vai ser apresentar os conflitos existenciais de Asaf, que é relatado no Salmo 73, ensinar como vencer o sentimento da inveja e explicar a importância de clamar em meio à angústia. Salmo 73, versículo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Lembrar-me-ei, pois, das tuas obras, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Então é uma leitura alternando alguns versículos do Salmo 73 e mostrando aqui o que Asaf diz, o que Asaf eleva a Deus, né, na sua oração. Bom, essa lição, como nós vamos falar sobre Asaf, é importante também nós sabermos quem é Asaf. Asaf era filho de Baraquias, tá? Descendente de Gerson, filho de Davi. Ele era músico, né? Um dos responsáveis pela música. Tá lá em 1 Crônicas, capítulo 16, a gente vê a história, o relato sobre Asaf. Irmãos, nós precisamos nos atentar para esta revista, para essa lição, porque ela traz preciosas aulas, preciosas sabedorias, tá? Nós precisamos nos atentar para tudo que é falado aqui nesses vídeos, nessas aulas que nós trazemos de acordo com a lição, porque nesses dias que nós estamos vivendo, precisamos prestar bastante atenção nos preceitos, nos princípios bíblicos, para que a gente não venha sofrer, não venha passar por maiores dificuldades do que o que este mundo já traz todos os dias. A introdução vai dizer assim: o Salmo 73 e 77 muito contribui para as nossas reflexões e orações em momentos difíceis. Durante a caminhada cristã também nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanece com os seus em todo o tempo. Então o tópico 1 traz um conflito existencial de Asaf, que é essa oração que nós lemos aqui no Salmo 73. Salmo 73 registra os pensamentos, os questionamentos presentes na mente humana, tá? E é ao longo da existência. Então nós também, além de Asaf, num contexto geral, relembrando, nós vimos também crises de Jó, né? Jó também teve aquela crise, ele não se conformava com o que estava acontecendo. Jeremias também, no capítulo 12, os irmãos vão se lembrar, Jeremias
clamando, né, pelo povo de Israel. Ele também não conseguia entender por que se passava tudo aquilo. E Deus foi moldando, foi ensinando. Jeremias capítulo 12 mostra essa reflexão, essa, vamos dizer assim, essa crise, né, que Jeremias também passou. Então Jó, Jeremias, Asaf, todos passaram por esses momentos. E não diferente, irmãos, muitas pessoas estão passando por essas necessidades, essas dificuldades, momentos de reflexão, porque as pessoas, às vezes que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, estão prosperando e você ainda não está prosperando. Nessa lição nós vamos entender o porquê de tudo isso. Bondade de Deus. A primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Vê o Salmo 73 e o versículo 1, que diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Isso aí não falha. Olha só, a maior demonstração de bondade de Deus foi enviar ao mundo seu Filho amado Jesus Cristo. O tópico 1, basicamente, ele vai mostrar a bondade de Deus. E o ápice da bondade de Deus é quando ele envia seu filho, seu único filho, para morrer na cruz por mim e por você. Romanos 5,8 relata, né, que Jesus Cristo ele foi enviado para nos dar a salvação. Então, porém, a bondade de Deus, ela se manifestou nesta ação e em várias outras, né? E a bondade de Deus, irmãos, ela não é só para as pessoas justas, né? A bondade de Deus, ela é para todos, né? Muitas pessoas que não sabem aproveitar essa bondade de Deus e acaba se desviando, se desvirtuando e fazendo as coisas erradas, porque Deus ele é bom e ele é misericordioso. Isso aí é uma vamos dizer assim, uma lei. Isso aí não vai mudar. Deus ele é bom e ele é misericordioso. O sol ele nasce para mim, ele nasce para o ímpio, ele nasce para você. Deus ele tem sido bom, ele tem nos dado o fôlego de vida, tanto para mim quanto para você, quanto para os maus, aqueles que não servem a Deus. O salmista diz assim que a bondade é o princípio eterno da natureza de Deus, né? Então isso daí não vai mudar. A bondade ela é de Deus, ele é misericordioso. 1.2 ele traz uma reflexão, resistindo à tentação, né? Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Olha o Salmo 73, versículo 12. Nós fizemos essa leitura do Salmo 73, como nós fizemos a alternada entre o Salmo 73 e o Salmo 77, não mostrou esse versículo, mas agora eu vou ler aqui. Salmo 73, o versículo 1 diz que Deus é bom, né, para com Israel e os limpos de coração. E o versículo 2 diz: quanto a mim, porém, quase me revalastes os pés. Meus pés quase vacilaram. É Asaf relatando isso, orando isso, falando isso a Deus. Então olha só. Quanto a mim, os meus pés quase desviaram. Salmo 73, versículo 2. Sua fé por um momento abalou-se. Quem não tem a sua fé abalada, irmãos, né, em algum momento da sua caminhada cristã? Isso é uma máxima. Infelizmente, nossa fé, ela parece que ainda nós não alcançamos o que Deus quer de nós. Nossa fé está muito pequena, né? Às vezes a gente se pega em pensamentos vãos, né? Por que aquela pessoa está prosperando? Por que aquela pessoa tem uma saúde? Por que eu não tenho minha saúde plena?
Por que que eu não tenho minha vida mais, né, vamos dizer assim, tranquila? Por que que por que que essas coisas acontecem comigo? E nós acabamos nos comparando muitas vezes com a vida daqueles que não vão à igreja, daqueles que são ímpios, né? E a gente se compara às vezes com ímpio, né? Mas a gente tem que entender, e nessa lição nós vamos ver isso, o propósito de Deus para nossas vidas, cada dificuldade, o que isso significa na nossa vida. Então Asaf, por um momento, ele via o ímpio prosperando e ele chegou a falar que os pés dele chegou a vacilar, a fé dele chegou a vacilar um pouquinho, tá? Mas vamos continuar que você vai ver o que acontece. Então ele fala assim, ó: quase cedeu aos encantos da tentação, esquecendo-se da bondade de Deus, e como se os desvaneios do coração e da mente tivessem provocado um abalo na confiança do salmista e na certeza acerca da bondade de Deus. Às vezes a gente fica um pouco abalado, né? Porque acontece isso com a gente, porque que isso está acontecendo justamente comigo, que tenho feito tudo, obedecido os preceitos, observado os mandamentos, feito caridades, né? E a gente fica pensando, por que que isso acontece comigo? Por que isso acontece com a minha família? 1.3 ele traz também uma palavra que deveria ser abolida do meio cristão, irmãos, a inveja. Olha só, o salmista declara que foi tomado por inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Salmo 73, versículo 3. Diz assim, ó: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Irmãos, a gente tem que entender que às vezes não é o momento da gente receber alguma coisa, né? Tem pessoas, muitas vezes eu vejo isso, irmão, pessoas que não estão. Deixa eu fechar aqui, tá um barulhinho ali, tá? Vou ver se eu evito esse barulho aqui para melhorar o som. Melhorou?